de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Neste 2 de novembro, meu irmão, minha irmã, dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, a Igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do Ofício das Leituras, na Liturgia das Horas, é tirado do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro, de Santo Ambrósio Bispo, do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Morremos com Cristo para vivermos com Ele. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que, por esta segregação, nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Temos um médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. E corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo, não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com a sua morte. Ao orar, anunciamos a sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte se provarmos pelo exemplo diviso que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma? Não se deve lastimar a morte. Qual é a causa da salvação do povo? Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza.
No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica, se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar, e cantar a Deus o louvor descrito no livro profético que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria teu nome? Porque só tu és santo. Todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu. A ti virá toda a carne, já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era isto que o santo Davi desejava acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, a ela eu busco, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e ver as delícias do Senhor. Amém. Irmão e irmã, ouvimos no dia de hoje, nesta comemoração de todos os fiéis defuntos, esse texto de Santo Ambrósio, do livro que ele escreve sobre a morte do seu irmão. E vemos aqui como Santo Ambrósio aborda a questão da morte, não como uma vilã, não como alguém ou algo que devemos simplesmente temer. A morte natural é essa passagem necessária pela qual todos nós devemos passar se quisermos chegar à verdadeira vida. A morte, neste mundo, é algo da qual não podemos fugir e que mais cedo ou mais tarde deveremos enfrentar. Agora, é importante saber qual o sentido que nós damos à morte. A morte para nós não pode ser sem sentido. Se compreendermos realmente a morte como a porta para a verdadeira vida, vamos conseguir aceitá-la melhor, compreendê-la melhor. A morte física não é um mal que está presente no mundo. Ao mal verdadeiro, Jesus já venceu na cruz. Jesus já derrotou com a sua paixão e ressurreição. A morte eterna, ele já venceu. Morte fruto do pecado, ele já venceu. Nós nos deparamos com o ocaso da vida, com o estágio necessário para que possamos encontrar, alcançar e abraçar a verdadeira vida no reino de Deus. Certamente que não devemos jamais apressar aquilo que todos nós deveremos enfrentar. No entanto, é preciso estar sempre atento e preparado para o dia que o Senhor nos chamar, quando deveremos nos apresentar na sua presença. E isso se dará passando pela porta que é a morte.
A morte não pode ser por nós demonizada. Ao contrário, Santo Ambrósio louva até a morte, porque é justamente esse caminho necessário para se chegar à verdadeira vida. E neste dia de finados, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rezar comigo a Nossa Senhora, estendendo essa nossa oração por todos os fiéis defuntos, aquelas pessoas queridas da nossa família, por quem rezamos de um modo especial no dia de hoje, que já estão com Deus. Coloquemos nossas preces à Mãezinha do Céu, certos de que ela conduz nossas orações, pedidos, agradecimentos a Jesus nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma terça-feira abençoada. Que este dia da comemoração de todos os fiéis defuntos seja uma motivação para cada um e cada uma para aumentar ainda mais a fé na ressurreição, acreditar mais ainda no céu e ter a certeza de que Jesus tem uma morada preparada para todos aqueles que o amam, que passaram por essa terra amando a Ele, o Senhor de nossas vidas. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.